aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão de número 1 do vestibular da URGS de 2014, que diz o seguinte: cada um dos gráficos abaixo representa a posição em função do tempo para um movimento unidimensional. As partes curvas devem ser consideradas como segmentos de parábolas. Então a gente tem três gráficos, de posição em função do tempo. Seguindo a leitura ali, ele fala: no conjunto de gráficos a seguir está representado a velocidade em função do tempo para 6 situações distintas. Então a gente tem mais 6 gráficos, porém agora de velocidade em função do tempo. Aí, continuando a pergunta, é o seguinte: considerando que as divisões nos eixos dos tempos são iguais em todos os gráficos, assinale a alternativa que combina corretamente os gráficos que descrevem por pares o mesmo movimento. Então, basicamente, ele quer que tu pegue um gráfico daqui de cima e relacione com algum gráfico aqui de baixo. Então, tem 3 gráficos aqui embaixo que vão estar associados, cada um, com um dos gráficos de cima. Tá? A primeira coisa é isso. Segunda coisa é o seguinte: a questão ela me diz que essas linhas, que dividem o gráfico, todos os gráficos têm, essas linhas, elas são divisões iguais de tempo em todos os gráficos, para facilitar a nossa análise, para ficar mais fácil de ver. Bom, então vamos lá, vamos analisar. Primeira coisa, vamos pelo primeiro gráfico, acho que fica mais ordenadozinho. Vou botar aqui do lado, então, o gráfico 1, e a gente vai falar um pouquinho dele. Bom, primeira coisa, então, o gráfico 1, aqui, nessa parte do gráfico, a gente tem uma reta decrescente. O que isso indica? Então, a primeira parte do gráfico nós temos um MRU, porque é uma reta. Isso indica, que é um gráfico de MRU. E o fato dele ser decrescente significa que a tua velocidade é negativa, uma velocidade menor do que zero. Aqui, o gráfico continua também decrescendo, só que agora é uma parábola, um pedacinho de parábola. Então, nessa parte do gráfico, nós temos um MRUV e a velocidade ela continua negativa, porque o gráfico continua decrescendo. E nessa outra parte do gráfico, nós temos o gráfico estabilizando, ele começa a ficar constante. Então, nessa parte do gráfico, nós temos um repouso, onde a tua velocidade vai ser igual a zero. Ou seja, o nosso gráfico, o gráfico que a gente está procurando, ele tem que ser velocidade negativa e depois velocidade igual a zero. Vamos começar sempre olhando o sinal da velocidade. Se não for suficiente, aí a gente olha a característica da aceleração. O único gráfico que mostra isso, velocidade negativa e velocidade igual a zero, é esse gráfico aqui, velocidade negativa e velocidade igual a zero. Todos os outros não mostram isso, esse aqui começa com velocidade positiva, esse aqui é negativa, mas depois a velocidade continua negativa. Então nenhuma delas faz exatamente essa sequência, a única é a C. Então a gente sabe que o gráfico 1 se relaciona com o gráfico C. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou riscar esse aqui, ou melhor, eu já vou botar ele associado ao gráfico 1 para a gente não olhar para ele de novo, ele já foi usado aí, tranquilo? Uma coisa que a gente poderia complementar nessa questão é o seguinte, o fato de eu ter uma parábola nessa partezinha aqui, essa parábola côncava para cima indica que eu tenho também uma aceleração positiva no movimento, A aceleração é positiva. Mas por quê? Porque o gráfico é côncavo para cima. No gráfico de velocidade, para a aceleração ser positiva, o gráfico tem que ser crescente, e ele mostra exatamente isso. O fato dessa reta ser crescente, que é exatamente no mesmo intervalo, indica uma aceleração positiva. Só confirmando então que realmente esse gráfico é do gráfico 1. Bom, agora olhando o gráfico 2, fazendo uma análise do gráfico 2, a gente vai fazer a mesma coisa, Olhar ele por partes, analisar quadrante a quadrante. Bom, primeira parte, vamos ver os sinais da velocidade. Velocidade, o gráfico cresce
só que ele cresce em forma de parábola. Então nós temos um MRUV, mas porém a velocidade agora é positiva. Aqui e aqui, ó, basicamente é a mesma coisa, né? É um MRU para os dois casos, e nesses dois casos a velocidade continua sendo positiva porque o gráfico continua crescendo, tá? Então MRU, MRU para as duas seguintes situações. Então meu gráfico tem que ser o quê? Velocidade positiva, positiva, positiva. Aí tu vai ver que tem dois gráficos que mostram isso, tá? Que é este gráfico, é o gráfico D, e este gráfico, que é o gráfico F. Tá? Os outros todos não têm velocidade positiva, positiva, positiva. Em algum momento ela começa a ser negativa ou ela o tempo inteiro fica negativa. Bom, professor, e agora como é que a gente faz? Qual dos gráficos vai ser? Aí a gente olha para a aceleração. A gente sabe que nesses dois pedaços a aceleração é igual a zero, porque é um MRU, então não temos aceleração. Porém, nessa curvinha aqui, ó, a gente tem uma parábola côncava para baixo, então a aceleração tem que ser negativa. Como é que isso aparece? Num gráfico onde a aceleração é negativa, ele tem que ser decrescente. No gráfico da velocidade, né, onde a aceleração é negativa, ele tem que ser decrescente. Tu percebe que nos dois gráficos, essa parte ó, é igual. Isso indica o que? Aceleração igual a zero, aceleração igual a zero. Perfeito. Mas o único que mostra decrescente é esse gráfico aqui, né? Então a aceleração nesse ponto é negativa. Aqui ele cresce, ó. Isso indicaria uma aceleração positiva. Então esse gráfico não é. O que sobra é este gráfico aqui, que eu vou botar o 2. D é 2. 2D. E por último, né, o gráfico 3. A gente vai fazer a análise dele. Como é que vai funcionar? Mesmo esquema. Então a gente vai olhar primeiro o sinal da velocidade. Ó. Aqui o gráfico sobe. Uma reta crescente. Então é um MRU de velocidade positiva, porque o gráfico está crescendo. Aqui a gente tem o gráfico ainda crescendo, então a velocidade também positiva, porém é um MRV, porque é uma parábola. E por último, o que nós temos? Nós temos também, aliás, nós temos agora um gráfico decrescendo, né? O gráfico está caindo. Ainda é um MRV, porque é uma parábola, porém agora a velocidade negativa. Então a nossa resposta tem que ser um gráfico positivo, positivo, negativo. Dos gráficos que sobraram, o único que é positivo, positivo, negativo é o gráfico B. Então provavelmente esse é o 3, tá? Deixa eu botar aqui em cima para ficar melhor. Esse é o 3. Ó, velocidade positiva, constante, ó, porque é um MRU. Depois a velocidade ainda é positiva, porém decrescendo. O que indica decrescer? Aceleração negativa. E justamente se tu olhar aqui, ó, a parábola é toda côncava para baixo. Então, tanto aqui quanto aqui, eu tenho acelerações negativas por causa da concavidade para baixo. Aqui a velocidade passa a ser negativa, ela passa a ficar na parte de baixo do eixo, mas ainda decrescendo, o que indica uma aceleração negativa também. Beleza? Então a resposta certa é 1C, 2D e 3B, né? Essa é a sequência. Das alternativas, 1C, 2D, 3B fica exatamente na alternativa A. Então essa questão, a alternativa A. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham entendido a análise dessa questão, certo? Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E é isso. Bons estudos para vocês. E tchau, tchau.